Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16. Semana passada nós falamos sobre você não simplesmente saber, mas você também precisa crer que Deus te ama. E aqui em 1 João, capítulo 4, 16, a Bíblia diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, semana passada, interessante, a palavra de Deus é tão viva, que eu estava compartilhando essa palavra semana passada nesse mesmo texto. E Deus já estava compartilhando outra palavra em relação a esse texto. Mas eu não quero fugir do meu propósito aqui, eu quero dar continuidade. Aqui nós falamos semana passada que duas coisas que eu e você nós precisamos saber. Nós precisamos compreender, não simplesmente por ouvir, mas isso precisa ser uma experiência nossa. Então, uma coisa é você saber que Deus te ama. Outra coisa é você crer. E se você observar, João diz aqui que essas duas coisas, ou esses dois verbos, eles precisam andar juntos. Qual que é o problema muitas vezes nós? É que nós sabemos que Deus nos ama. Mas muitas vezes nós não conseguimos o quê? Crer que somos amados. Nós não conseguimos realmente colocar essa fé prática no nosso dia a dia. Interessante que a Bíblia, ela diz que Deus é amor. Interessante. Deus, ele não simplesmente tem a capacidade de te amar, mas ele é muito mais do que simplesmente alguém que ama. Ele é amor. Agora, qual que é o problema nosso? E qual que é o problema da religião? É que a religião sempre nos ensina isso. Então, eu estava falando isso semana passada. O que a religião fala? Você precisa amar o irmão. Eu estava até ouvindo uma ministração essa semana. E aí, o pastor falando sobre isso, né? Nós precisamos amar ao próximo. É verdade. Mas muitas vezes não é que eu não quero amar o próximo, é que eu não consigo. Muitas vezes não é que eu não quero amar aquele irmão que é complicado, é que eu não dou conta. Muitas vezes não é que eu não quero amar os meus inimigos, como a Bíblia mesmo fala, que eu preciso amar aqueles que me perseguem. Não é que eu não quero, é que eu não dou conta, eu não consigo. Mas por que eu não consigo, pastor? Porque ainda eu não tenho esse amor prático, esse amor que vem de Deus dentro de mim. Porque se você for perceber, a Bíblia fala o quê? Que amar o Senhor e ao próximo como a você mesmo resume toda a lei. Então, na verdade, a lei fala que eu preciso amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo da lei. Mas, na verdade, eu não consigo. Então, é injusto você falar para alguém fazer quando ele próprio não consegue. Não é que ele não quer. Ou seja, não é, você até fala, você até prega sobre isso, mas quando que eu vou conseguir amar o próximo? Pastor, nós precisamos ser uma igreja que ama o próximo, que ama o necessitado, que acolhe o necessitado, é verdade. Mas quando que isso vai acontecer de fato na minha vida e na sua vida? Quando eu entender, quando eu viver esse amor de Deus em mim. Quando esse amor que é o próprio Deus fazer parte da minha vida. Quando esse amor que é o próprio Deus correr dentro de mim. Porque eu não vou amar com o amor que é meu. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele é natural. O nosso amor, ele ama aquilo que é conveniente. O nosso amor, ele ama aquilo que é bom, aquilo que eu quero amar, aquilo que eu não quero amar, eu odeio. Mas, então qual que vai ser a igreja que de fato vai tocar numa geração? E quando eu falo uma igreja que vai tocar numa geração, não é uma igreja que ama. É uma igreja que acolhe o necessitado, é uma igreja que ajuda o pobre, é uma igreja que faz tudo o que é necessário. Então é só pregar, nós precisamos amar. Nós precisamos ajudar, nós precisamos ter uma obra social, nós precisamos ter uma clínica de recuperação. Será que é só falar? Não, sabe qual que é o nosso desafio? É levar cada um de nós a percebermos, a conhecer e crer que nós somos amados por Deus. Então eu falei semana passada o quê?
que o nosso amor pelo Senhor, ele simplesmente é uma resposta do amor que Deus teve por mim. Então por que eu amo ao Senhor? 1 João 4,19 fala isso, porque primeiro Ele me amou. Então olha aqui, eu só posso amar a Deus, porque primeiro Ele me amou. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos, e esse amamos aqui, claro que está relacionado a Deus, mas amplia ele de uma maneira mais, vamos abranger esse amor. Amamos o quê? Tudo que é necessário amar. Então você vai amar o seu esposo, você vai amar a sua esposa, você vai amar o seu patrão, você vai amar aquele irmão que é difícil, você vai amar o necessitado, você vai amar ao drogado, quando você descobrir por experiência, que primeiro ele te amou. Então nós estamos começando um projeto de acolhimento aqui. Como é que nós vamos visitar esses irmãos? Às vezes vai ser desconfortável, por quê? Porque muitos vão sair da sua zona de conforto, sair da sua casa, para fazer uma visita onde muitas vezes você nem conhece, você nunca viu. Pastor, por que nós vamos fazer isso? Sabe por que e como que nós vamos fazer isso? Quando nós entendermos que primeiro Ele nos amou, e em resposta a esse amor, eu vou passar a amar, eu vou passar a cuidar, eu vou passar a fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Mas o problema é esse, é que nós sabemos que Deus nos ama, mas muitas vezes nós não cremos, e o apóstolo João diz o seguinte, que eu preciso conhecer e crer. Por quê? Porque vai haver circunstâncias na nossa vida, que o diabo ele vai tentar colocar esse amor em xeque em você. Quando que isso acontece? Na dificuldade. Na dificuldade. Então, um texto muito conhecido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. A Bíblia diz: o amor ele é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então aqui Paulo está fazendo uma descrição aqui, não é do amor do homem, porque o amor do homem não tem nada a ver com isso aqui. Paulo está descrevendo aqui o amor do tipo de Deus. Paulo está descrevendo aqui o amor de Deus, ou a pessoa de Deus. Agora presta atenção, esse amor aqui está relacionado a você. Muitas vezes nós usamos isso aqui para casamento, então eu mesmo já preguei esse texto aqui nos 10 casamentos que eu fiz. Muitas vezes nós relacionamos esse amor aqui para com o próximo. Para com o próximo. Está certo. Está certo. Mas isso aqui você pode aplicar na sua vida pessoal. Porque esse é o amor de Deus. E a Bíblia fala que o amor de Deus jamais acaba por você. Jamais acaba por você. Nós precisamos ter esse entendimento. E muitas vezes quando nós falamos de amor, eu lembro que uma vez uma irmã mandou um texto para mim falando o seguinte, fala: pastor, realmente, essa palavra, muitas pessoas precisam dessa palavra, de amor, mas eu preciso de um alimento mais sólido. Muitas vezes nós achamos que falar do amor de Deus é algo superficial, é uma papinha, é coisa leve, mas se nós tivéssemos realidade do amor de Deus, nós não teríamos crise existencial nenhuma, sabia disso? Se eu e você tivéssemos revelação do amor que Deus tem por nós, se nós experimentássemos desse amor na prática todos os dias, deixa eu te dizer algo, você não ia ter crise na sua vida. Você não ia ficar em dúvida se Deus te ama ou não. Na hora do problema você não iria colocar a sua fé em questão. Então, falar do amor de Deus é algo que é profundo. É algo que nós precisamos realmente viver a cada dia. Viver a cada dia. Volta lá para 1 João capítulo 4. Nós precisamos experimentar isso a cada dia. Porque, na verdade, olha o que diz o texto 17. Nisto
é em nós aperfeiçoado amor, para que no dia do juízo mantemos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos desse mundo. Então presta atenção, hoje nós vivemos um modelo onde todos procuram se aperfeiçoar na sua vida profissional, sim ou não? Então aquele que é advogado, ele vai fazer uma pós, ele vai fazer um mestrado, ele vai fazer um doutorado. Aquele que é empresário, ele vai procurar o que está na moda agora, que é um coach, para levar ele a se aperfeiçoar. Mas a Bíblia fala o quê? Que o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em nós. O que isso quer dizer? Que eu preciso me aperfeiçoar em saber o quanto Deus me ama. Que eu preciso crescer nesse conhecimento em saber o quanto eu sou amado por Deus. O quanto eu sou amado por Deus. Isso precisa crescer na nossa vida diariamente. Isso precisa ser uma crescente na nossa vida. Então você não deve ouvir sobre amor apenas um dia, mas a Bíblia fala que Deus é amor. E esse conhecer a Deus, na verdade, é conhecer o amor de Deus por você. É você ter revelação do quanto você é amado, do quanto Deus te ama, do quanto Deus te ama. Então nós precisamos mudar o foco. Porque as pregações de hoje estão focadas em você tem que amar, em você tem que fazer, em você tem que aceitar. Mas eu estou aqui para falar o contrário. Você precisa saber que é amado. Porque o dia que você souber que é amado, você vai amar quem precisa ser amado. O dia que você tiver revelação do quanto você é amado, do quanto você é aceito, amar o seu marido, naquele dia que ele está insuportável, não vai ser crise para você. Porque o amor de Deus foi aperfeiçoado em você. Porque você cresceu em conhecer o amor de Deus, em experimentar desse amor, em saber o quanto Ele te ama, e porque Ele te amou, você agora vai amar quem é necessário amar. Então presta atenção, nós não temos que pregar que eu tenho que amar o pobre. Nós não temos que pregar que eu tenho que amar o necessitado, amar os irmãos difíceis, amar quem me persegue. Você tem que levar as pessoas a saber que elas são amadas. Porque o dia que elas descobrirem, um dia que esse amor for aperfeiçoado na vida delas, de que elas são amadas, a resposta delas serão amar. As respostas delas serão cuidar. As respostas que elas vão dar serão em amar. Tem uma história de um soldado que ele estava na zona de guerra e foi preso. E esse soldado ele era cristão, e ele estava, por sinal, num país comunista. E começou a bater, a espancar, e falar: o que esse Jesus vai fazer por você? Esse Jesus não está fazendo nada por você. E começou a bater nele, espancar ele. Depois de um momento, e essa é a história de muitos, né? Nós achamos que ser crente, ou ser filho de Deus, nós não vamos passar por tribulações. Porque às vezes nós achamos que nós vivemos numa bolha gospel. Nós achamos que nós vivemos guardado pelo Senhor, e esse guardar, Deus não vai permitir que nada de ruim nos aconteça. Mas sabia que Deus não prometeu isso para mim e para você? Pelo contrário, o que Jesus falou? Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Por quê, pastor? Porque nós vivemos num mundo caído. Deixa eu te dizer aqui, o mundo é governado pelo diabo. E nós vamos passar por problemas. Nós somos como ovelhas que vivem no meio dos lobos. Nós vamos ter problemas, nós vamos ter crise, nós vamos ter perseguições. Mas qual que às vezes é o problema? Uma espiritualidade tola de achar que nós não vamos ter problema. E quando eu tenho problema, por que eu estou tendo problema? Porque Deus me abandonou. Porque Deus não me ama. Mas essa não é verdade. Jesus mesmo falou: olha, meu filho, no mundo você vai passar por aflição. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? Olha, você vai ter problema, mas no meio do problema, fique em paz, porque no meio do problema eu te amo, e eu te amo tanto que eu vou te tirar dele. Amém. Deixa eu te dizer algo, você pode ter essa certeza, não há problema grande demais que Deus não consiga remover você de lá. Não há situação difícil demais que você não possa se libertar dela. Então, hoje passou um rapaz aqui, um rapaz de rua, todo mal vestido. Aí eu estava conversando com ele, estava com a blusa torta, eu tirei a blusa, vesti a blusa nele. Eu falei: o que você está fazendo? Ele estava aqui até no ensaio ontem. Tocou bateria no ensaio? Hoje, tocou? O sonho dele é ele tocar bateria.
E eu falei, você tem casa? Ele falou, tem. Eu falei, faz o seguinte, você vai lá na sua casa tomar um banho. Você vai vir aqui, nós vamos viver o Senhor juntos. Deus tem um plano para você. Mas na cabeça dele, o que às vezes o diabo fala? Qual a situação que eu estou? Será que tem jeito? Para mim não tem. A minha condição é essa a vida inteira. Mas deixa eu te dizer algo, não é. Essa era a condição dele, mas a nossa também pode ser outras. Você pode estar passando por uma situação que você fala, por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo eu passar por essa situação? Como esse soldado, crente, filho de Deus, temente ao Senhor, está lá preso, sendo espancado, e o cara fala, o que Deus pode fazer por você? Chama Deus para ver se Ele vai tirar daí. E aquele soldado que está sendo preso, espancado, vira para ele e fala, olha, você pode fazer tudo que você quiser comigo, mas tem uma coisa que você não pode me impedir. E aí então aquele soldado inimigo esbravejou, bateu nele de novo, falou, o que eu não posso fazer, o que eu não posso impedir você de fazer? Olha a situação que você está. Você não pode me impedir de amar você. Você não pode me impedir que eu te ame. Porque da mesma maneira que eu fui amado sem merecer, esse amor me constrange a amar você, mesmo sem você merecer. Por qual foi a atitude? Por que ele teve essa atitude? Porque ele experimentou de um amor que era muito maior do que o dele. Qual que vai ser a nossa resposta para essa cidade? Qual que vai ser o amor que nós vamos compartilhar com essa cidade? Você só vai compartilhar, eu só vou poder compartilhar o dia que eu receber esse amor de Deus. O dia que eu receber esse amor de Deus. Mas o que o diabo às vezes quer nos levar? Que no meio da dificuldade, no meio do problema, Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama, porque se Deus me amasse, eu não estava passando por essa situação. Eu não estava passando por esse problema. Interessante que a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Por que nós vivemos uma vida com medo? Medo hoje é o maior problema. Por que muitas pessoas vivem com medo da morte? Com medo de não dar certo, de não conseguir? Porque não conhece o amor de Deus. Porque acha que Deus em algum momento da sua vida vai te desamparar. Vai te desamparar. Sabe, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Sabe qual que é a maior prova que Jesus está voltando? É que o amor está se esfriando. O amor está se esfriando. E o problema é que muitas vezes esse amor no nosso coração está se esfriando. Então, há um texto que os crentes gostam muito de pregar. Abra sua Bíblia. 1 João capítulo 2, versículo 15. Amém? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós pregamos, olha, o sujeito não ama a Deus. Por quê? Porque ele ama o mundo. Mas qual que é o problema? Nós não paramos para avaliar o que está escrito no texto. Então o texto está falando, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor de quem? Do Pai não está nele. Presta atenção, a Bíblia não está falando que o amor pelo Pai não está nele. Então muitas vezes nós julgamos as pessoas como, lá, o irmão está na festa. O irmão foi para o show, lá, não ama a Deus, não. Porque se amasse não estaria lá. Na verdade, as pessoas estão falando o quê? É o meu amor pelo Senhor. Mas João não está dizendo isso. João está dizendo o quê? Por que as pessoas estão amando o mundo? Por que tem muito crente hoje que ama o mundo? Por que tem muito crente hoje que ama as coisas do mundo? Sabe por quê? Porque o amor de Deus para conosco se esfriou. Ou eu me esqueci dele, ou eu não conheço ele. Como que você pode viver uma vida cheia do Espírito? Nós oramos aqui agora há pouco por enchimento do Espírito. Você foi cheio do Espírito, mas como que eu posso viver uma vida cheia de Deus? É descobrindo e vivendo o amor de Deus por mim. É descobrindo e vivendo o amor de Deus por mim. Pastor, como que eu não vou amar o mundo? Como que eu não vou amar o pecado? É quando eu descubro o amor que Deus tem pela minha vida. É quando eu sou cheio, não do meu amor por Ele, mas é o que o apóstolo João diz, é quando o amor de Deus enche a minha vida. Então qual que é o desafio das igrejas em relação aos jovens?
é pregar santidade, é pregar separação do pecado, nada contra, e deve se falar assim, mas mais do que isso, é levar eles a compreender que Deus os ama, é levar eles a serem cheios do amor do Pai, não do nosso amor por Ele. Então há uma inversão às vezes, nós achamos o seguinte: eu estou amando ao mundo porque eu não amo a Deus, mas não é verdade, eu estou amando ao mundo porque eu estou vazio do amor de Deus para com a minha vida. Eu estou amando ao pecado porque eu estou vazio do amor de Deus para com a minha vida, porque o amor do Pai não está sendo conhecido em mim, eu não estou tendo revelação desse amor, e quando eu não tenho revelação desse amor, eu vou viver uma vida fora do projeto para o qual eu fui criado para viver. Estão me entendendo? Então, qual que é o nosso desafio? Qual que é o seu desafio hoje? É você perceber que você é amado, que Deus te ama, que o amor de Deus, ele precisa ser conhecido através de você, que para que eu possa amar quem é necessário amar, primeiro eu preciso entender, eu preciso saber que eu sou amado, eu preciso saber que Deus me ama, que Deus me ama. Pastor, mas qual que é o tanto que Deus me ama? Abra a sua Bíblia, deixa eu ver se eu acho esse texto aqui, João 17, 23. Amém? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e os amastes, como também amastes a mim. Então o que Jesus está falando? Olha, eles precisam conhecer que o Senhor os ama, da mesma maneira que o Senhor ama a mim. Eles precisam saber que eles são amados da mesma maneira que eu sou amado pelo Senhor. Então, qual é a maneira, qual que é o tamanho do amor de Deus para você? O tanto que Deus te ama é o mesmo tanto que Ele ama Jesus. E isso precisa explodir como revelação dentro de nós. Isso precisa explodir como revelação dentro de nós. Por quê? Porque isso é a base da vida cristã, meus irmãos. Se você não conhece esse amor, ou se você apenas conhece, mas não crê, como o João diz em 1 João 4,16, eu preciso conhecer, mas eu preciso crer nisso também. Agora, pastor, como que isso acontece na prática? O que vai produzir revelação na sua vida é a palavra. Fala assim, a palavra produz revelação. Agora presta atenção, produzir revelação é importante, mas eu preciso sustentar essa revelação. Essa revelação de que eu sou amado, ela precisa ser sustentada. Como que essa revelação é sustentada? Pela confissão dessa palavra. Então quando você está passando por um problema, o que você fala? Você fala que você é amado por Deus? Vou te dar um exemplo. Você bateu o carro. Você falou, Deus, obrigado porque o Senhor me ama. O que você fala? Deus me livre e guarde. O que está acontecendo comigo? Aonde foi que eu errei? Por quê? Porque você não consegue acreditar que quando você bate o carro, Deus está te amando. Você não consegue acreditar que quando você perde o emprego, Deus está te amando. Ou seja, eu até tenho a revelação, até conheci, mas eu não sustentei essa revelação para gerar fé dentro de mim, a me levar a crer que eu sou amado independente das circunstâncias. Não, pastor, como é que eu posso ser amado? Fui demitido. A mulher foi embora. O cachorro morreu. Como é que eu sou amado? Você precisa saber que Deus te ama tanto, que no final todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas, desculpa a expressão aqui, mas todas as desgraças que aconteceram na sua vida, no final Deus vai fazer com que elas tributem glória a Ele, e vai ser para o seu bem. Mas como que eu vou sustentar isso? É quando eu declaro aquilo que eu tive revelação. Então quando você tem revelação do amor de Deus, quero desafiar você, comece a escrever versículos que falam que você é amado na palavra de Deus.
Começa a escrever no seu celular, começa a tirar foto para você confessar isso. E quando acontecer uma situação desfavorável, declare: eu sou amado de Deus. Eu sou amado do Pai. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu passei por uma situação essa semana que a minha mulher perguntou: meu bem, o que nós vamos fazer? Eu falei: não sei. Não sei, você tem alguma coisa para fazer? Não tem nada. Não sei o que eu vou fazer, mas eu sei de algo. Deus cuida de mim. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa confiança. E sabe de algo? Essa confiança vai trazer o milagre. Sabe por que muitas vezes nós não desfrutamos de milagres? Porque nós desfrutamos que Deus nos ama. Apesar de. Porque a religião te ensinou o quê? Que você só pode ser abençoado quando você anda certinho na linha. Você só pode ser abençoado quando você anda certo. O dia que você pecou, como é que faz? Mas a Bíblia fala o quê? Que você está em paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. O que é paz? O caminho está aberto para você. O caminho está liberado para você. Quantas pessoas têm medo de Deus? Quantas pessoas têm medo de chegar diante de Deus para pedir? Por quê? Porque acham que estão desqualificadas. Mas por que elas acham que elas estão desqualificadas? Porque elas não conhecem o tamanho do amor de Deus. Elas não têm revelação da grandeza desse amor que Deus as ama. E muitos acreditam que é uma palavra superficial. Pastor, falar da graça é superficial. Irmãos, não é. É a palavra mais profunda que tem. Tanto é que nós temos muita dificuldade de compreender. E é por isso que muitas vezes nós voltamos para a lei. Por quê? Porque viver pela graça é muito difícil. É você crer que você vai ser abençoado mesmo quando você pisou na bola. Mesmo quando você errou, você tem a cara de pau de chegar diante de Deus para pedir um aumento de salário. Você faria isso? Você faltou o serviço da segunda. Na terça-feira, 8 horas da manhã, você tem coragem de ir lá no seu padrão e falar: eu estou precisando de aumento. Não, pastor, o que é isso? Como é que eu vou? Ele vai me mandar embora. Pois é, esse é o problema. Você acha que Deus é patrão na sua vida, não é seu pai. Você acha que você tem um patrão, você não acha que você tem um pai. Porque quando você tem um pai, mesmo quando você erra, você sabe que Ele jamais vai te desamparar. De maneira nenhuma Ele vai te deixar. Pelo contrário, Ele está pronto para te abençoar. Ele está pronto para te abençoar. Ouvi o pastor falar algo que eu achei muito joia. Tem 2 seguidores que você precisa ter na sua vida e você já tem. São os seguidores mais importantes da sua vida. Então muitas vezes nós queremos ter seguidor no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Mas tem 2 seguidores que Deus colocou diante de você, que é o quê? Bondade e misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. Não, a bondade só vai seguir o dia que você estiver certinho. Não, deixa eu te dizer algo. Deus te ama tanto, que Ele decidiu apagar o erro da sua vida de uma vez por todas. Deus te ama tanto, que Ele colocou você em alguém que é perfeito. E quando Ele olha para você, Ele não vê a sua falha, Ele vê a perfeição de Cristo. Bondade e misericórdia vão seguir você todos os dias da sua vida. Você crê nisso? Que Deus vai te cercar de bondade. Que Deus vai te cercar de amor, de graça, de favor. Às vezes você não consegue ver, mas tem um chuveiro espiritual de favor sobre você. Tem uma torrente espiritual de favor sobre a sua vida. E nós precisamos viver isso dia após dia. Crer que Deus está preparando coisas boas para você. Crer que Deus, apesar das circunstâncias, a Bíblia fala que Deus governa as circunstâncias. Não tem nada que escapa do governo de Deus, diz a Bíblia. A palavra do Senhor fala que todos os nossos dias foram o quê? Escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Então presta atenção, Deus escreveu cada dia da sua vida. Agora você acha que Deus ia escrever que tipo de história? Uma história ruim? Não, é verdade, tem histórias às vezes que nós mesmos escrevemos. Porque na nossa arrogância achamos que somos melhores escritores do que Deus. Escrevemos as nossas próprias histórias. E quando isso acontece, qual que é o resultado? É que nós vamos para o vale da sombra e da morte. Mas mesmo lá no vale da sombra e da morte, Deus vai guiar você. Amém. Mesmo quando você estiver no vale da sombra e da morte, a Bíblia fala que Ele vai te conduzir.
Ele vai estar com você. Por que Ele vai estar com você? Só para bater palma e falar, bem feito. Está sofrendo aí, né? Porque você andou o caminho errado. Não, esse não é o nosso Deus. Ele vai estar lá para te tirar do vale. Ele vai estar lá para levar você a andar por caminhos aplanados, liberados, abençoados. Essa é a vontade de Deus para você. Agora, quando que eu vou viver isso, pastor? O dia que eu tiver revelação que eu sou amado. Presta atenção, você é amado apesar daquilo que você faça. O que você faz não muda o amor de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é imutável. A Bíblia fala que não há sombra de variação ou de mudança em Deus. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente vai continuar sendo a mesma coisa. Porque Ele é Deus. E Ele é Deus para abençoar você, presta atenção nisso. Talvez isso vai chocar sua mentalidade religiosa. Mas Ele é Deus para abençoar você, mesmo quando você é infiel para com Ele. Porque a Bíblia fala que mesmo quando eu e você somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê, pastor? Porque Deus não pode mudar. Se Deus decidiu te abençoar em Cristo Jesus, Ele não pode remover essa bênção sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Essa é uma verdade que você precisa crer, que você precisa ter revelação, que você é amado. Então presta atenção, a nossa resposta para os irmãos, para a sociedade, para o cônjuge, vai ser uma resposta daquilo que você experimentou da parte de Deus. Você só vai conseguir amar quando você descobrir que é amado por Ele. Você só vai conseguir amar quem te persegue quando você descobrir que Ele te ama. E Ele te amou e te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser amado por Ele. Essa é uma verdade que nós precisamos viver a cada dia. Que Deus abra os nossos olhos para essa verdade. Que Deus possa abrir o seu entendimento para essa verdade. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa hora.